Fala galera, eu já separei os melhores filmes de vampiros dentro do cinema. São 20 filmes aí para você conhecer e assistir. Filmes de diferentes épocas, né, diferentes décadas e estilos que abordam de forma incrível a mitologia vampiros dentro do cinema. Vamos lá! Céu Vermelho Sangue abre a nossa lista, vai trazer uma mãe com sua filha que estão viajando de avião. A mãe tá doente ali, tá passando por uma doença que não é explicada até o espectador quando o avião é sequestrado. Mas o que é essa doença que essa mulher tem? É isso que nós vamos descobrir durante o decorrer do filme. Filme que entra na nossa lista por trazer essa mitologia de vampiros de uma forma mais diferente, trazendo como uma doença, sem tanto glamour. É um filme um pouquinho mais longo, né, do que nós estamos acostumados dentro do cinema de terror, porém ele consegue contornar essa longa duração com um terror bastante frenético, com boas locações dentro desse avião, e ótimos protagonistas, e uma história que sempre vai mudando de foco, vai trocando quem é de fato o protagonista aqui, quem é de fato é o vilão. É isso que o filme vai brincando, vai trocando conforme vai avançando. Uma boa opção, vale a pena conhecer para quem quer uma experiência de filmes de vampiros mais distinta. Vampiros de John Carpenter, diferentemente de Céu Vermelho Sangue, que apresenta uma visão mais distinta da mitologia de vampiros, aqui nós vamos ter o que há de mais tradicional nesse filme do John Carpenter, dentro desse subgênero. Filme que tem como protagonista o James Woods, que interpreta esse líder de um grupo de caçadores de vampiros que permeia ali o deserto na busca de gangues dessas criaturas. É um filme que se diferencia apesar de falar que tem as características mais comuns, a mitologia, mas ele é um filme que acontece quase que 70, 80% do tempo do filme é durante o dia. Então ele brinca com isso, essa figura do deserto, e é um filme diferente dentro da filmografia do John Carpenter. A gente geralmente passa em branco, nem se lembra muito desse filme, mas é uma boa opção, não só dentro do cinema de terror, um filme com terror com bastante ação, mas mesmo dentro dessa mitologia de vampiros. Drácula, de Bram Stoker, filme dirigido pelo Francis Ford Coppola, baseado ali no romance de Drácula, porém aqui é feito de uma maneira visualmente impecável, entregue pelo Coppola, com um grande elenco. Tem Keanu Reeves, tem o Anthony Hopkins, tem a Winona Ryder, tem o Gary Oldman interpretando o Conde Drácula. Filme belíssimo, esteticamente impecável, um dos maiores filmes de terror dos anos 90 e uma das grandes adaptações desse romance do Drácula, um dos maiores Dráculas aí disponíveis. Garota Sombria Caminha pela Noite, filme todo filmado em preto e branco, filme independente de terror, mais recente aí, não tão recente, né? E vai trazer essa mitologia de vampiros para uma cidade iraniana e meio que alternativa. Durante a noite tem essa mulher que caminha toda de preto, coberta por panos, e ela ligada a estranhos ataques. Assim como eu falei em Drácula de Bram Stoker, a trama fica em segundo plano. O principal ponto de atratividade é a construção estética das cenas, a beleza, a forma, nesse caso, como a cidade é exposta, como essa cidade pobre é exposta mediante aos ataques que estão acontecendo. É um filme bem gostoso de se assistir, bem único, né, em sua proposta quase gótica, ao expor os personagens, e curtinho também. Fome de Viver, filme dirigido pelo Tony Scott, nome famoso do cinema de ação dos anos 80 e 90, que é uma das suas raras incursões pelo cinema de terror. Assim como os dois exemplos anteriores, a trama pouco importa. O que importa é que a atmosfera que o Tony Scott consegue dar ao filme, as cenas, a cinematografia é incrível, trilha sonora, então nem se fala, e tem esses vampiros aí interpretados pelos David Bowie, Susan Sarandon, Catherine Deneuve. Fome de Viver é um dos filmes mais diferentes ao explorar a questão da mitologia de vampiros, ao mesmo tempo em que nos traz um filme bem quente aí para quem gosta desse subgênero também do cinema de terror. O Vampiro, filme mexicano para nossa lista da década de 50. Em sua história, uma jovem volta até a sua cidade natal
comparecer ao enterro de sua tia, porém nessa cidadezinha ela se vê no meio de um jogo de enganação envolvendo vampiros. Ele bebe na fonte de Drácula, na figura estética de seu principal vampiro, porém vai por caminhos diferentes. Eu recentemente até fiz um vídeo sobre os melhores filmes mexicanos. Esse aqui vem no início dessa grande onda em qualidade desse cinema. Eu não me lembro nem se eu incluí nos melhores. E é um filme diferente, traz toda aquela atmosfera mais clássica de filme de terror mesmo. Parece até um filme da década de 30, não da década de 50. E para quem gosta de vampiros, para quem gosta de Drácula também, é um filme pouco conhecido que vale a pena. Em Entrevista com o Vampiro, o filme do Neil Jordan vai trazer um jornalista que vai entrevistar um vampiro que vai contar a sua história de vida durante mais de 200 anos. Ele vai narrar todos os eventos mais emblemáticos de sua jornada exacerbada pela existência. É filme que um dos tantos exemplares dessa lista em que a história em si não nos interessa tanto. Ele tem o Tom Cruise interpretando esse grande vampiro. Tem o Brad Pitt, tem a Kristen Dunst, ainda início de carreira, pequenininha. Tem o Christian Slater, interpretando o jornalista. É um filme lindíssimo em sua construção de cenas. Um filme um pouquinho mais longo, um pouquinho mais pra arcada do drama, né? Ele foge até ao gênero de terror. É um filme para que você assistir um dia que tá bem, com bastante energia. Eu diria que senão você vai tirar um cochilo ou outro, mas isso não depõe contra o filme em si. É um filme muito bom, realmente. E filme com Tom Cruise de protagonista, é difícil você achar um filme ruim. Eu não me lembro de filme ruim com Tom Cruise. Tom Cruise é aquele cara que você coloca, ele salva o seu filme. Aqui em Entrevista com o Vampiro, ele tá ótimo, como sempre. E o Neil Jordan é um camarada que, desde lá da época na Companhia dos Lobos, é um cara que sabe trabalhar dentro do gênero de terror. Um Drink no Inferno, filme dirigido pelo Robert Rodriguez, vai trazer a história de dois irmãos em fuga, dois criminosos, e eles sequestram uma família dentro desse motorhome e iniciam uma espécie de road movie aí, vão cruzando vários lugares até que eles param em um bar à beira de estrada, e dentro desse bar é que a história vai ficar verdadeiramente bizarra. Dentro da filmografia do Robert Rodriguez, esse é um dos meus filmes favoritos. Tenho também o Planeta Terror, que é um filmaço dos anos 2000 de terror também. E tem um grande elenco, tem o George Clooney, tem o Quentin Tarantino, em uma das suas raras atuações em sua carreira dentro do cinema. Tem a Juliette Lewis, Harvey Keitel, tem a Salma Hayek no papel de sua vida. É um filme de vampiros diferente, que eu não posso nem entrar dentro dessa mitologia para não correr risco de dar spoiler, apesar de ser algo bem óbvio, até quando vocês leem a sinopse. Não leiam a sinopse, senão vocês vão ter um spoiler aí, mas enfim, um clássico dos anos 90. Meu Doce Vampiro, My Best Friend is a Vampire, em seu título original, uma comédia mais tranquila para a nossa lista, uma comédia oitentista sobre um adolescente que vai passar uma noite com uma mulher nesse casarão do meio do nada, mas essa mulher, sem que ele perceba, dá uma mordida, e ele começa a se tornar um vampiro com o passar dos dias. É aí que o filme vai ganhar a sua substância. Os anos 80 ele foi especialista em nos trazer esses filmes de terror que misturam terror, comédia, arcadas mais leves. Eu até quase incluí um filme aqui com o Jim Carrey nessa lista de melhores filmes de vampiros, mas eu preferi só trazer um filme de comédia. E hilário do começo, um filme bem leve até eu trazer a sua trama. Vale a pena conhecer, vale a pena assistir. Eu escolhi esse filme até por ele não ser tão conhecido dentro dos anos 80, então é um crime, para ser bem sincero, porque é um filme realmente que nos arranca vários risos e que sabe trabalhar de maneira competente com essa mitologia de vampiros que geralmente as pessoas, quando fogem aí dentro do subgênero de terror, costumam errar a mão. A Mansão Marsden, em seu título original Salem's Lot, baseado em um livro do Stephen King, é um filme que vai trazer a vida desse escritor que retorna até sua cidade natal e percebe que o lugar está infestado por vampiros. É aí que o filme vai ganhar seus contornos mais macabros, mais vampirescos. Filme gigantesco, mais de 3 horas de duração. Na verdade, esse filme foi concebido no formato de minissérie, assim como It, a coisa lá dos anos 90, são 2 episódios de uma minissérie. Mas hoje em dia, todo mundo já
o conhece como um filme, né? Ninguém fala nele numa minissérie, é considerado um grande filme. E por ele ser gigantesco, eu falo para vocês assistirem um dia mais tranquilo, vocês estão com mais tempo disponível, para não... Porque ele é um filme que ele é mais lento ao desenvolver essa história. É um filme que honra ao livro do Stephen King, a obra original, e tem cenas antológicas desses vampiros, esse vampiro na janela que aparece de repente. É um grande filme dirigido pelo Tobe Hooper, aí, o diretor de O Massacre da Serra Elétrica. 30 dias de noite. Existe uma cidade no Alasca que durante o ano, fica 30 dias sem a figura da luz do sol. E é exatamente no início desse período que eles vão ficar somente com a noite, em que uma gangue de vampiros invade a cidade e vai provocar o caos. É super diferente em sua proposta. Filmes que acontecem todo mediante a neve de terror, suspense mesmo, são deliciosos, e esse aqui não escapa a isso, mesmo trazendo em seu ritmo mais frenesi, mais ação, né? Um terror que surge mais na questão do gore, na questão da violência gráfica, do que propriamente em sua atmosfera, mas é um filme que vai muito bem filmado, ótimas locações, e você vai ficar preso nele do primeiro minuto até o minuto final. O Vício, filme noventista dirigido pelo Abel Ferrara, outro filme independente para a nossa lista, assim como a Garota Sombria Caminha pela Noite. É um filme filmado em preto e branco e vai trazendo em sua história uma estudante de uma faculdade que ela é atacada, é mordida e começa a se tornar um vampiro. Assim como o Céu Vermelho Sangue, que eu iniciei a lista com ele traz essa mitologia mais como uma doença, né? Tira a questão do glamour e nos traz uma personagem que está sendo devastada por essa doença, e vê a vida como ela tinha como certa se desfazer conforme os dias vão passando. Filme lindíssimo esteticamente, tem Christopher Walken como coadjuvante também, e dentro da filmografia do Abel Ferrara, dentro da década de 90, esse e o Vício Frenético, né, com Harvey Keitel, são os dois maiores trabalhos do diretor. Filmão, filme pouco conhecido também, é um filme que vai mais pelo caminho do drama do que propriamente pelo terror. As Filhas de Drácula, duas vampiras lésbicas atraem vítimas para um casarão no meio do nada, para atacá-los. É aí que o filme vai ganhando sua forma, com novas vítimas, com novos sobreviventes, com pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Como vocês já estão aqui em maratona os vídeos do canal, sabe que eu sempre, volta e meia, eu falo de um filme do José Ramón Larraz, e aqui mais um filme deles. Esse é o segundo melhor filme da carreira desse diretor espanhol, e é um filme que ele fez no mesmo ano do seu melhor filme, que é o filme Sintomas, né? 74, e talvez seja um dos últimos aqui que eu venha a falar. Quase todo vídeo eu falo o filme do diretor, agora eu tô acabando, tô esgotando a fonte do espanhol. E belíssimo na construção de cenas, a atmosfera é o que o filme tem a entregar, assim como Sintomas é o que o filme entrega, é o que o filme apresenta como proposta. A trama pouco importa, e o filme, para quem gosta de esse cinema mais quente de terror também, esse é um dos maiores exemplares da década de 70, e tem esse casarão abandonado no meio do nada, muito frio, filmaço. Buffy, a caça-vampiros, uma descendente de uma caçadora de vampiros, recebe a missão, ainda na sua adolescência, de capturar novos vampiros, de exterminar novos vampiros. E aí ela vai ter que conciliar essa sua nova profissão com sua vida estudantil. Pouca gente sabe, né? Esse filme é pouquíssimo conhecido. Antes daquela série emblemática com a Sarah Michelle Gellar, com o mesmo título, teve esse filme no início dos anos 90, passou muito aqui no Brasil na sessão da tarde, e é aquele chamado Guilty Pleasure, né? É um filme notoriamente ruim em sua construção de história, de cenas, mas que por algum motivo ele nos diverte de uma maneira verdadeiramente única. E eu costumo dizer que esse filme é uma mistura de filme de terror, é uma mistura de Barrados no Baile com filme de terror, aquela série do final dos anos 80 e início dos anos 2000, mas para quem gosta de vampiros e filme adolescente, essa aqui é a opção quase perfeita. Sanha Diabólica, Curse of the Undead,
em seu título original, filme B dos anos 50, que mistura faroeste com filme de vampiro, com filme de terror. É sobre um pistoleiro que chega até uma cidadezinha no meio do nada e começa a trazer suspeita conforme estranhos ataques começam a acontecer durante a noite. Eu fiz questão de trazer esse filme para essa lista porque não há nada igual a essa obra. Filme curtinho, lá de 70, 80 minutos, misturando vampiro com faroeste. É um negócio delicioso como resultado final. Tem uma história bem envolvente, um antagonista fabuloso, cenas verdadeiramente macabras para um filme B com pouquíssimo orçamento. E para quem gosta desse cinema de terror da década de 50, que foi um cinema de terror que se destacou mesmo por seus filmes de pouco orçamento, esse aqui é uma das melhores opções e pouquíssimo conhecido, quase ninguém sabe da existência dessa pérola. Drácula original, lá da década de 30, com Bela Lugosi, jamais poderia ficar de fora da lista. Eu incluí nessa lista, deixei de fora da lista o Nosferatus, que é um filme da década de 20, baseado na mesma obra, mas Drácula com Bela Lugosi, o filme que trouxe o Bela Lugosi aos holofotes de Hollywood, jamais poderia ficar de fora. E tem a direção do Todd Browning, né, que dirigiu aquele fantástico Monstros, mais ou menos na mesma época. Não é o meu filme favorito de vampiros da década de 30, daqui a pouco eu vou falar sobre o meu filme favorito, mas tem toda aquela atmosfera gótica, aquela construção de cenários única, um filme que verdadeiramente moldou todos os rumos do terror nas décadas de 30, 40, 50 e vem até hoje com uma grande influência. Uma obra-prima suprema, um dos meus filmes favoritos com Bela Lugosi. Quando Chega a Escuridão, Near Dark, é um road movie de vampiros que acontece no meio do deserto, em cidades pequenas. É a receita perfeita para um grande filme de terror. Filme dirigido pela Kathryn Bigelow, vai acompanhar uma gangue de vampiros que vai seguindo de cidade em cidade, fazendo novas vítimas, a fim de se manter a figura da eternidade possível, né? E a Kathryn Bigelow, ela pega a mitologia de vampiros, faz o que há de mais tradicional, o que há de mais comum, porém nos entrega todo um charme único, toda uma atmosfera única. Porém, eu digo que esse filme, ele cresce muito mais, ele é muito melhor, hoje ele é muito mais celebrado do que realmente a sua qualidade por conta da sua trilha sonora fantástica. A trilha sonora desse filme é uma das mais potentes dos anos 80 e tem cenas antológicas, em especial aquela cena do bar, que quem já assistiu já sabe da cena que eu tô falando, uma cena fantástica, cena super violenta e um filme perfeito de vampiros, beira a perfeição. Tá no quarto lugar, mas eu confesso que esses quatro filmes, os 4 melhores filmes de vampiros são praticamente da mesma qualidade. Os Garotos Perdidos, The Lost Boys, filme do Joel Schumacher para nossa lista, sobre uma família, né, 2 irmãos adolescentes e uma mãe solteira que se muda para uma nova cidadezinha que é conhecida como a capital dos homicídios. Porém, quem são os responsáveis por esses homicídios? Eles percebem que a cidadezinha é um verdadeiro covil de vampiros e aí que a trama vai ganhar seus contornos vampirescos do jeito que nós estamos acostumados. Filmes que tem os 2 Corey Feldman, Corey Haim, tem o Kiefer Sutherland como o vampiro Mor ali dessa gangue, impecável do começo ao fim, uma atmosfera fascinante, uma trilha sonora incrível, um dos melhores filmes do Joel Schumacher, né, que é um diretor que eu adoro, apesar de ter feito filmes ruins também, e traz o que é de melhor dentro dos anos 80, é um filme que explicita o que os anos 80 foram para o cinema e para o gênero de vampiros. O Vampiro, Vampire, em seu título original, é um dos filmes mais macabros que eu tive a oportunidade de ver na minha vida, e para você ver que mesmo em filmes clássicos a gente pode ter experiências aterrorizantes. É um filme que é sobre um jovem que ele tem essa fascinação pelo oculto, pelo bizarro, pelo macabro, e ele conhece uma nova família cuja filha está adoecendo de forma misteriosa, e ele começa a desconfiar que existem vampiros nesse bairro. Atmosfera incrível, cenas antológicas, assim, em sua construção estética mesmo das locações, grandes casas, lugares abandonados. Há um clima ali que você não consegue explicar o que é. É difícil explicar esse filme, é difícil explicar a sensação que ele nos traz no cinéfilo. E é um filme dirigido pelo Carl Theodor Dreyer, né? É um cineasta
cujo trabalho eu não adoro, sou bem sincero. Ele é um diretor que teve mais evidência no cinema de drama, né? Fez filmes da Paixão de Joana d'Arc, fez filmes que traz muita questão da religião. Esse aqui é um dos raros exemplares de terror do diretor, acho que é o único filme de terror do diretor, e é uma obra-prima suprema, um clássico da década de 30, filme que é difícil superá-lo. A Hora do Espanto é o melhor filme de vampiros de todos os tempos, na minha opinião, e Friday Night, em seu título original, filme de 1985, traz em sua história um jovem que tem fascinação por essa figura, por filmes de terror, por filmes de vampiros, e ele desconfia que seu novo vizinho é responsável por crimes que estão acontecendo em sua cidade, e mais do que isso, ele acha que o novo vizinho é um vampiro, e ele vai ter a ajuda de seus amigos e de um astro em decadência da televisão para tentar descobrir a verdade sobre esse vizinho. Um filme que se tem direção do Tom Holland, né, que depois fez Brinquedo Assassino, mas se destaca mesmo por sua atmosfera, por seus efeitos práticos incríveis, por sua ambientação fascinante, por toda essa questão voyeur que é explicitada, quase que uma homenagem à Janela Indiscreta, mas mais do que isso, né, como vocês viram na capa do nosso vídeo, tem o nosso querido ator Stephen Geoffreys, que depois teve aqui o papel mais emblemático de sua carreira e alguns anos mais tarde largou tudo, largou sua carreira de Hollywood para perseguir uma carreira como astro do cinema adulto, gay, noventista, né? Fez vários filmes ali para essa modalidade, não assisti. Confesso, não assisti os filmes do Stephen Geoffreys pós essa era de ouro em Hollywood, mas é uma história bem curiosa, né? Bem divertida. Stephen Geoffreys, que ele fez outro filme, eu não me lembro aqui o título o original, mas vai estar passando o pôster aqui para vocês. Ele fez um filme adolescente que eu amo, nos anos 80. Eu sou um obcecado pelo cinema dos anos 80, assisti praticamente tudo, principalmente dentro desse cinema adolescente. Ele fez um filme delicioso, né? Um ator que fez também outros filmes de terror e tem essa curiosidade na carreira. Depois eu não sei se ele voltou. Muita gente faz isso, né? Vai para um cinema mais experimental, um cinema mais adulto, e depois, nos anos 2000, anos mais tarde, volta para o cinema. Eu não sei se ele fez isso, não vi a filmografia dele. E ele tá incrível aqui nesse filme, é um personagem realmente fascinante. Esse vídeo chegou ao final, mas não pare por aqui, eu já separei 2 vídeos especiais. O primeiro sobre os melhores filmes de casas mal assombradas para você assistir, e o segundo, aqui do lado, melhores filmes mexicanos, como eu citei no vídeo, né? Maratone os vídeos do nosso canal.